O Tribunal Superior Eleitoral cobra que partidos devolvam 40 milhões de reais aos cofres públicos. Novamente conosco a Berenice Leite. Berenice, esse valor aí é referente justamente desvios de verba pública, Berenice? Isso mesmo, Marcelo, desvio de recursos públicos e também referente a multas. O TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, terminou o julgamento, a análise das contas de 35 partidos ainda neste mês, mas essas contas são referentes a 2017, 5 anos de atraso, né? Determinou então a devolução nesse valor total de 40 milhões de reais, valor que ainda precisa ser corrigido pela inflação. Foram analisados, como eu disse, contas de 35 partidos existentes na época, em 2017, atualmente são apenas 31. Lembrando que 19 partidos tiveram as contas reprovadas e os outros 16 aprovadas com ressalvas. E esse atraso de 5 anos se deve tanto à morosidade da Justiça como também à falta de estrutura de fiscalização. Só agora, então, essas contas sendo julgadas e mostram aí gastos gastos sem relação com a atividade partidária e em benefício de dirigentes, como, por exemplo, pagamentos de remuneração em valor acima do teto ou em empresas ligadas a eles, né, o que caracteriza benefício próprio, assim como uma generalizada falta de comprovação de destinação destas verbas. Marcelo. Situação econômica que vivemos. Nas eleições passadas, um país como o nosso destinou mais de 5 bilhões de reais aos partidos. Claro que a democracia tem um preço, mas é preciso que possa ser revisto esse preço com certeza. E Berenice, a gente sabe também que tudo o que acontece sempre tem uma revisão. Na próxima terça-feira, então, a Câmara pode votar uma PEC que justamente deve perdoar essas irregularidades. Exatamente. Pelo menos nisso, oposição, partidos de oposição e de governo têm um consenso, estão em consenso para a aprovação dessa proposta de emenda à Constituição. Na terça-feira, já está na pauta da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, né, justamente para que eles tenham essas dívidas perdoadas, né? Como eu disse, vai ser analisado na terça-feira e, se aprovado, vai proibir qualquer tipo de punição a ilegalidades, ao repasse mínimo de verbas, inclusive aquela cota para mulheres e negros nas eleições. Com relação às exceções, temos 2 partidos que não dá para colocar nessa lista em relação ainda àquelas contas que nós citamos no valor de 40 milhões de reais. O PSD não foi condenado a devolver valores públicos e nem o Partido Novo, que também não fazia até este ano, não fazia o uso dessas verbas públicas, inclusive deve restituir 39 mil reais recebidos em 2017 de pessoas físicas e jurídicas. E como você bem lembrou, né, Marcelo, desde que empresas não puderam mais previsto pela lei, não podem mais fazer doações para os partidos, o fundo partidário vem sendo turbinado no Congresso Nacional nesses últimos anos. Só em 2022, entre fundo partidário e outros fundos que agregam, somam 6 bilhões de reais.